No silêncio do Salão de São Pedro, as sombras dançam sobre mosaicos que contam histórias de imperadores e santos. À medida que a luz se filtra pelos vitrais, você sente como se cada pedra fosse um portal para outra era, e o que parece ser apenas arte pode, na verdade, ser o mapa de uma revolução silenciosa. Entre as paredes do Museu do Vaticano, a evolução não se revela em placas de vidro, mas em um suspiro de história que pulsa no ar. Ao entrar no museu, a primeira coisa que chama a atenção são os mosaicos de Ravenna que remontam ao século VI. Esses mosaicos, feitos de pequenas tecelas de vidro, foram criados usando pigmentos que resistiram a séculos de poeira e luz. Eles não apenas demonstram a destreza artística, mas também a capacidade da tecnologia antiga de criar cores que não desbotam, revelando um conhecimento químico avançado que rivaliza com os modernos processos de pigmentação. E se você pensa que a tecnologia era limitada, espere para ver o que está por vir. A próxima parada é a Sala de Michelangelo, onde o gesso usado na escultura da Pietà foi misturado com um agente de cura que prolongou sua durabilidade por milênios. A técnica de Michelangelo, embora pareça simples, envolveu uma compreensão profunda das propriedades do gesso e do uso de pigmentos que não corrompem. Este método, que hoje é replicado em restaurações digitais, mostra que a evolução da arte já estava caminhando para uma era de preservação digital muito antes de existir a palavra digital. Em seguida, você se depara com a Biblioteca Sistina, um labirinto de códices que contém textos que foram transcritos em pergaminho antes da invenção da imprensa. A impressão de Gutenberg, muitas vezes celebrada como a Grande Revolução, foi, na verdade, apenas o último degrau de uma longa escada de inovação. Cada manuscrito aqui revela a evolução dos métodos de escrita, da caligrafia à tipografia e como os humanos sempre buscaram maneiras de tornar a informação mais acessível. A promessa de que a informação seria democratizada estava já em curso, mesmo antes de um simples pedaço de papel. A última peça do quebra-cabeça é o conjunto de vitrines que guardam os artefatos de astronomia, como o astrolábio de Copérnico. Este instrumento, que parece um simples pedaço de metal, foi projetado para medir a posição dos corpos celestes com uma precisão que desafiava a própria percepção humana. A tecnologia de cálculo envolvida nessa ferramenta mostra que, mesmo nas eras mais antigas, a humanidade estava se preparando para a era da computação, construindo os alicerces que hoje sustentam a nossa navegação e GPS. Mas é aqui que a história fica interessante. Quando você pensa que esses objetos são apenas relíquias, você não percebe que cada um deles representa uma camada de evolução que se conecta a algo maior. O que os cientistas não esperavam era que esses artefatos, que parecem estar presos ao passado, estejam, na verdade, projetando a própria evolução futura. O Vaticano, com sua vasta coleção, se tornou um laboratório vivo onde a arte, a ciência e a tecnologia se entrelaçam, revelando que a evolução não é apenas linear, mas um mosaico de descobertas que se retroalimentam. Imagine agora um futuro em que a tecnologia de realidade aumentada permite que você veja como esses mosaicos de Ravenna mudaram ao longo dos séculos, como as cores se alteraram e como o gesso de Michelangelo se comporta sob diferentes condições de luz. Os cientistas estão usando algoritmos de aprendizado de máquina para reconstruir digitalmente a textura original das pinturas, permitindo que a próxima geração experimente a obra como se estivesse lá no momento de sua criação. Essa aplicação de IA não apenas preserva o patrimônio, mas também expande a compreensão humana de como a arte evolui com o tempo. O ponto alto desse mergulho é a exposição interativa Vaticano II. Que combina hologramas de figuras históricas com narrativas em tempo real. Quando você passa pela sala, um holograma de Leonardo da Vinci aparece para explicar como ele usava a perspectiva linear para criar profundidade em suas pinturas. Ao mesmo tempo, sensores de movimento rastreiam sua presença e ajustam a luz para simular diferentes épocas do dia, mostrando como a luz mudou a percepção da obra. Esse espetáculo de tecnologia e história demonstra que a evolução não é apenas sobre o passado, mas também sobre como o presente pode ser transformado para criar um futuro mais rico e interativo. O
que realmente nos deixa de queixo caído é a descoberta de que, em 2024, a própria arquitetura do Vaticano está sendo reconstruída em modelos 3D para permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa fazer uma visita virtual em tempo real. A tecnologia de escaneamento laser de alta resolução capturou cada detalhe, desde as texturas da pedra até os minúsculos desgastes de cada quadro. Isso significa que a evolução do conhecimento não está mais limitada a quem tem acesso físico ao lugar. Agora, o mundo inteiro pode participar dessa experiência, democratizando a cultura como nunca antes. À medida que a jornada chega ao fim, o que fica claro é que o Museu do Vaticano não é apenas um repositório de arte, mas um testemunho vivo da evolução humana. Cada artefato, cada técnica, cada inovação aqui guardada é uma peça de um grande quebra-cabeça que continua a se expandir. A evolução, portanto, não é apenas sobre o que foi feito, mas sobre como cada passo abre portas para possibilidades ainda desconhecidas. Assim, o que parecia ser apenas um local de contemplação se revela como um laboratório de ideias que evolui com o tempo, mostrando que a curiosidade humana é a verdadeira força motriz da inovação. Ao sair do museu, você leva consigo não apenas a lembrança de obras incríveis, mas também a percepção de que a evolução continua e que todos nós somos parte dessa jornada. Se você gostou desse mergulho profundo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos que expandem sua mente.